Então, vamos pedir ao Senhor Deus, Criador do céu e da terra e de tudo que neles há, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude, Senhor, a compreender o teu amor, que o Senhor nos ajude a ajudar o próximo, levando a tua palavra, levando amor também ao próximo, para que tudo aquilo que eu tenho vivido na minha vida, outras pessoas também possam viver. Senhor, também quero te pedir que abra nossa mente, abra nosso coração, Senhor, para que a gente consiga ser usado pelo Espírito Santo, que não seja a Cida, que não seja eu, que seja o Espírito Santo que guie toda essa programação agora à tarde. Em nome de Jesus. Amém. Eu me chamo Cida Leite, estou na Igreja Adventista há pouco tempo, me batizei no mês de outubro, tenho 45 anos e vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Inclusive, eu queria muito que os irmãos, ao ouvir minha história, abra seu coração quando vocês veem alguma pessoa que não é evangélica, quando vocês veem alguma pessoa que não conhece a palavra, que tenha um pouquinho mais de sensibilidade, de amor pelo próximo, porque às vezes a gente não sabe a história daquela pessoa. Às vezes eu sonhava que nascer já num lar cristão seria o ideal, né? Não que nasce num lar cristão não tenha seus problemas, mas eu passei muito tempo pedindo a Deus, eu dizia, meu Deus, eu acho que quem nasce num lar cristão teria menos problemas, digamos assim, né? Para aceitar o evangelho, para aceitar o amor que Cristo nos dá, né? Então, eu vou começar um pouquinho assim lá atrás da infância. A minha infância é um pouco conturbada. Na minha família, pelo menos lá atrás, não tinha ninguém cristão, né? Eu fui criada pela minha avó, porque a minha mãe, quando me teve, me teve muito cedo, não teve condições de criar, me deixou com a minha avó. E teve mais 2 filhos. Aí minha avó me criou, né, com toda a dificuldade do mundo. Vim conhecer a minha mãe, eu tinha 7 anos de idade. E a realidade da minha mãe também não era uma realidade muito fácil. Ela era dona de um bordel, né, de um cabaré em Maceió. E também criando ali meus 2 irmãos, tentando que eles não participassem muito ali daquela vida, daquelas coisas, mas era meio que impossível, né? Porque era praticamente assim na mesma casa, né? Só era dividido os cômodos, né? E quando eu cheguei ali, por volta de 7 anos de idade, me deparei, não entendia muito, né? Criança não entende muito. E hoje, não só hoje, acho que é a realidade de muitas crianças, né? Ser criada em meio a bebedeiras, ser criada em meio à promiscuidade, à prostituição, né? É a realidade, infelizmente, de boa parte das crianças, né? No nosso país, e principalmente quando se trata de pessoas menos favorecidas. Aí é que essa parte é muito, mas muito, muito forte mesmo. Assim, em comunidades e pessoas mais pobres, porque a aparente alegria que a bebida traz, né? De reunir ali aquelas pessoas que estão bebendo, que estão ali fumando, aquela aparente alegria traz muitos problemas para as crianças, né? A gente que cresceu em meio a esse caos, você começa a achar que aquilo é normal, né? E, na verdade, não é, né? Foi uma infância que a gente tentava brincar, tentava ter uma vida normal, mas a gente sabia
que aquele meio que a gente estava sendo criada, aquilo não era muito normal. E a gente só tinha essa noção quando um vizinho ou quando as pessoas de fora olhava para aquelas 3 crianças e dizia assim: "Oxe, esse menino é filho de Fátima?". Ah, já tinha ali um certo preconceito, né, e até a gente entender o porquê daquela cara feia para as crianças, para a gente, o porquê que a gente era mal visto, e no entanto a gente era só criança. Mas essa falta de amor, sabe, do próximo, do cristão, das pessoas ao nosso redor, isso demorou muito a gente ali naquela situação e sem ter uma mão estendida, né. Eu lembro que vizinha, assim, minha, a gente tinha vizinhos evangélicos, tinha, outros vizinhos que não eram evangélicos, mas sempre tinha ali um certo preconceito e a gente era só criança e a gente não entendia. Eu só vim entender isso, claro, depois que eu fiquei adulta, né. E meio que naquele contexto, não passei muito tempo nesse contexto, porque eu tive que vir para Recife, aonde porque, assim, eu não sei se todos sabem, mas para quem é muito pobre, criança, ter muitos filhos, às vezes parece que é um estorvo. Parece que as crianças é como se fosse um peso, né, para essas pessoas que é mais carente. E além de criança ser um peso, ao mesmo tempo são pessoas que não são instruídas para evitar ter filhos, não são pessoas que são instruídas a ter filhos só um ou 2 e se você tiver condições de criar, essas pessoas não têm muito esse conhecimento, né. E até mesmo a questão de, engravidou, aborta, tira, é como se fosse uma coisa, um objeto que você simplesmente é é descartável, né. Então eu cresci meio a esse mundo que se você engravida e não é a gravidez desejada, você pode tirar, você pode, fazer um aborto, você pode ter a vida que você quer. Aí, meio que a gente vai crescendo nesse meio, só que quando a gente fica já uma mocinha, um jovenzinho, né, você já vai tendo a noção. Por quê? Porque a gente começa a olhar para o lado e tem famílias, digamos, normais, né, e você olha para a sua história e você vê que a sua é meia complicada. Mas aí eu saí desse contexto lá de Maceió, vim para Recife com a minha avó. E já mais ou menos com 11 anos de idade, fui jogada, né, na casa de famílias, de parentes. A gente é muito humilhado, né, nesse contexto, quando você não tem uma família estruturada. Então, eu sempre fui crescendo achando que tudo isso que você vê aí fora, essa bebedeira, eh fumar, né, sair com o homem hoje, o homem amanhã, você trabalhar, você, ter sua vida, isso é normal. Você acha que isso é normal. Só que aí a gente vai crescendo e se depara com algumas famílias que você vê que: "Não, gente, essa minha realidade não é muito normal, não é muito normal". Porque você começa a ver que tem famílias, tem pessoas decentes, e você vê que, para ficar feliz, para ter uma vida social, não tem que ter bebedeira, não tem que ter, eh, droga, sei lá. Pelo menos, nesse meu mundo, eu não me envolvi com questão de droga, né. Glória a Deus por isso, porque tem outras pessoas que têm essa realidade que não deve ser nada fácil. Mas continuei crescendo, aí me casei cedo, porque uma das coisas que a pobreza, a falta de recurso, uma das coisas que uma vida difícil traz para a mulher, é como se ela
casando, ela resolve seus problemas. Casei cedo, casei com 17 anos. Não foi muito a tábua da salvação, né? Não foi muito bom, não, a experiência lá atrás. Tanto é que quando o meu filho, Alan, hoje ele está com 24 anos, ele estava apenas com 10 meses de idade, eu me separei e fiquei mãe solo, né? E mais uma vez, assim, eu acabei eh, trazendo para minha vida tudo aquilo que minha avó foi, o que minha mãe foi, porque eu acredito que essa carga, por mais que você tente se desvencilhar, mas é como se lhe acompanhasse, né? Então, aquela vida sofrida que a minha avó teve, de ser mãe solo, aquela vida sofrida que a minha mãe teve de ser mãe solo e de viver na promiscuidade, uma vida de prostituição, eu meio que eu trouxe para mim. Não que eu fiquei vendendo o meu corpo em nenhum prostíbulo e nem nas esquinas. Não, eu trabalhava, pagava aluguel, tinha minha vida, mas é um outro tipo de prostituição, só que essa é disfarçada. E esse disfarce engana muitas mulheres hoje em dia, porque ela vem disfarçado de eu posso, porque eu trabalho, porque sou eu que pago as contas, porque meu corpo é minhas regras, né? Essa história de meu corpo é minha vida, eu é que mando. E não é nada fácil, né? Para você ir se desvencilhando disso tudo. Tive muitos erros na minha vida, e que Jesus sempre me estendeu a mão. E como foi que eu conheci Jesus, né? Não foi muito fácil. Por quê? Lá com a minha mãe não tinha nem como você conhecer Jesus, conhecer Deus, não tinha muito. Já a minha avó, ela teve, assim, ela era sofrida e ela não tinha uma religião definida. Minha avó, ela era, assim, se hoje eu sei que espiritualmente falando, ela era muito perseguida. Ela era uma pessoa que procurava o candomblé, saía do candomblé, ia para a igreja católica, saía da igreja católica, passava na porta de uma igreja evangélica, entrava, dali da igreja evangélica ela saía, passava no centro espírita de Allan Kardec, entrava. Então, minha avó, ela tinha sérios problemas espirituais que hoje eu enxergo que eram espirituais, né? Mas na época eu não entendia muito. E eu acho que a misericórdia de Deus é tão grande por mim que mesmo com tantos erros, tantas quedas, mesmo assim Jesus me estendia a mão. E uma vez eu fui conhecer uma igreja batista, eu acho que eu estava perto dos 20 e poucos anos. Essa igreja batista era em Recife, eu não me lembro agora o nome do bairro. E lá, sabe, o pastor falando, eu disse, meu Deus, existe, né, uma vida decente, existe um Deus de amor, um Deus que pode mudar a minha vida, né? Mas, mesmo tendo aquela experiência, mas foi tão rápida, eu voltava a ter a minha vida, né, e os meus erros, todos eles de novo, e lá estava a mão de Jesus estendida para mim novamente. E aquilo começou a me constranger, né? Porque eu dizia, meu Deus, é um Deus que o amor dele é tão grande e mesmo eu errando e errando no mesmo erro e fazendo tantas coisas assim que hoje eu sei que desagrada a Deus, né? Lá atrás eu não achava, eu achava que era normal, que era uma vida normal. Hoje eu entendo que era coisas que desagradavam a Deus, mas mesmo assim Deus não desistia de mim. E a maior experiência assim que eu tive
mais forte ainda com Deus foi em 2013. Mais uma vez, Jesus me tirou de um poço de lama. Mais uma vez, ele estendeu a mão e me tirou de lá. E aí, eu aceitei Jesus na minha vida, na Igreja Batista. Já essa não foi lá na de Recife, foi aqui mais perto, que hoje, atualmente, ela é a Igreja do Amor. Mas antes ela era a Igreja Batista do Amor, antes, lá atrás, em 2013. E foi uma caminhada. Na verdade, eu não digo nem caminhada, viu, gente? Eu estava engateando mesmo, na verdade, porque entre você começar a saber o certo e o errado, entre você saber o que agrada a Deus e o que não agrada, foi uma longa jornada. Então, em 2013, Jesus falava muito forte ao meu coração, assim, que era mais na mente, né? Que eu queria conhecer mais de Deus, eu queria entender a palavra, porque eu lia a Bíblia, não entendia nada, e aquilo começou a me incomodar, né? Porque Jesus já tinha me resgatado, já tinha cuidado de mim tantas vezes, e sabe aquela palavra que tem na Bíblia, que é forte, gente, sabe? Mas acontece muito. Eu falo porque aconteceu comigo, sabe? O cachorro volta ao seu vômito. Era essa a minha realidade. Era essa a minha realidade. E hoje eu sei o que significa isso, né? E de onde várias vezes Jesus estendeu a mão e me tirou. Aí em 2013, o Espírito Santo começou a me incomodar. Eu dizia, não, Senhor. E tem pessoas que têm uma vida normal, tem pessoas que têm uma vida decente. Eu quero ter essa vida. Eu quero conhecer esse tipo de família, esse tipo de amor, né? Aí Jesus, pacientemente, sempre agindo na minha mente, né? Eu, com essa busca que eu tinha de tentar entender a Bíblia, e lá na igreja a gente não tinha muito estudo bíblico. Aí uma vez eu indo com a irmã para a Igreja do Amor, aí ela disse assim, você conhece o Canal 14? Eu disse, Canal 14? Ela disse, Cida, tu não tem Sky? Eu disse, tenho Sky. Aí ela disse assim, menina, bota no Canal 14. Eu disse, tá certo. Aí, gente, foi um divisor de águas na minha vida. A TV Novo Tempo passava no Canal 14, na Sky nessa época. E foi só bênçãos, né? Só bênçãos. E aí eu comecei estudando a Bíblia, tinha minhas caídas, às vezes eu ficava sem ir para a igreja, tinha minhas recaídas, voltava a beber, voltava a ter a minha vida normal, mas aí eu assistindo a Novo Tempo e fazendo aqueles cursos bíblicos, aqueles ensinos, assistindo. Depois a Novo Tempo saiu da Sky e eu tive que ficar com ela pelo YouTube por um tempo. E isso foi só sendo bênção na minha vida, né? Só sendo bênção na minha vida, mas eu continuava lá na Igreja do Amor, né? Uma vez o Espírito Santo falou tão forte no meu coração quando eu cheguei aqui em casa, né? E minha avó e minha mãe, nas vezes que elas vieram aqui em casa, era quadro de São Jorge, era quadro, era crucifixo. Aí uma vez Deus falou tão forte no meu coração nesse dia que eu fazendo faxina numa casa, aí, não, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. E olha que eu não tinha nem noção, né, ainda dos 10 mandamentos, da questão de não adorar a imagem, de a gente primeiro ser Deus na nossa vida, eu ainda não tinha ainda essa noção. E era fazendo a faxina e tirando tudo que não prestava daqui de casa, né? Era livros que eu lia, livros, os cinco tons de cinzas, outro livro que falava que Jesus foi casado com Maria Madalena. Então, assim, foi
uma verdadeira faxina em casa, que foi tudo pro lixo, né? De imagem, de escultura, de tudo. E continuei assistindo a TV Novo Tempo, indo para a Igreja do Amor. Aí eu fiz outro voto com o Senhor com relação à questão de brinco. E brinco, né? De joias, essas coisas. Eu fiz um voto entre eu e ele, né? O Senhor, vamos conversar. Eu vou deixar isso, mas eu preciso que o Senhor não me largue da minha mão. Então, eu fui aprendendo a fazer votos, conversando com Deus. E lá, né, na TV Novo Tempo, né, não largava a TV Novo Tempo. Se tinha estudo bíblico, eu pedia. O que tinha para fazer, eu fazia. E lá, seguindo forte e estudando. Gente, eu sei que de 2013 até o ano passado, né, o ano passado, 2022, foram 9 anos eu estudando a Bíblia. Tinha feito algumas visitas à igreja adventista já, mas pelo fato de eu trabalhar em comércio, eu não tive essa fé de dizer assim, Senhor, eu vou sair do emprego e eu vou esperar o Senhor abrir uma porta de emprego para mim guardar o sábado. Essa fé eu não tive. Mas quando eu fiquei desempregada, eu disse, Senhor, vai ser agora. Vou tentar guardar o sábado. Aí comecei a trabalhar com um negócio de bolo, né? Tentei botar uma lojinha de bolo, mas não deu muito certo, tive que fechar a lojinha. E quando eu fechei a lojinha, eu vim para aqui para casa e comecei a tentar vender bolo aqui. E um certo dia eu ainda vim para frente, e aí tem uma barraca aqui perto de casa, aí o rapaz queria um bolo no sábado. Aí eu fiz, seu Moisés, o senhor já sabe que eu não trabalho dia de sábado, eu já disse para o senhor que dia de sábado eu não faço bolo. E assim, as coisas aqui em casa não estavam fáceis não, viu? Ficou desempregado eu e meu filho, e as coisas já começou a faltar. As coisas já começando a faltar. Aí passou uma moça e disse assim, nossa, você guarda o sábado? Eu disse, guardo. Aí ela fez, você é da Adventista? Eu disse, não, eu sou da Igreja do Amor, mas eu guardo o sábado por causa da Novo Tempo. E essa moça foi Raíza. Aí Raíza era minha vizinha aqui na época. Aí ela me convidou, né, para conhecer a Igreja Adventista, que eu já conhecia outras, já tinha ido na de Rio Doce, já tinha ido em outras, mas eu ainda não conseguia ainda me adaptar à Igreja Adventista. Mas aí eu comecei a ir e conheci o PG Maranata. O PG Maranata também foi divisor de águas na minha vida, porque a questão para mim sair da Igreja Batista do Amor, para mim vir para a Igreja Adventista, é muito estranho. Eu não sei se já aconteceu com algum de vocês. Você chegar numa igreja que não conhece muita gente, não é fácil. Os olhares, as pessoas sabem que você não é adventista de berço, e outras coisas mais que não é muito fácil para quem está chegando. Mas aí o PG Maranata foi uma bênção na minha vida, porque apesar de eu ter conhecido Raíza só aqui na frente, né, tão pouco tempo, mas quando a gente conhece nossos irmãos em Cristo, o nosso coração arde de amor, né? Mesmo se você conhecer aquela pessoa, nosso coração pula de alegria, de puro amor por uma pessoa que você, é como se você já a conhecesse há mais tempo. Então eu fui muito bem recebida no PG Maranata, e o convite de Raíza. Raíza disse, Cida, o que é que você está esperando para se batizar? Né? Eu disse, é mesmo, Raíza. Chegou a minha hora, realmente, de me batizar. Aí foi quando Deus foi tão bom na minha vida que abriu uma porta de emprego para mim no mesmo mês de outubro, o mês que eu ia me batizar. E na conversa, na entrevista, quando eu falei com o rapaz, a única coisa que eu pedi para ele, né? Eu disse, eu só não trabalho dia de sábado. E ele aceitou.
Eu disse, meu Deus, ele aceitou. Já era Deus trabalhando na minha vida em meu favor. E isso foi em outubro, e no mês de outubro também eu me batizei também, né? Então, assim, o que que eu tiro de toda essa minha história, assim, de toda essa minha experiência, né? Que não é nada fácil, sabe? Você não nascer num lar cristão, você não nascer num lar estruturado. A questão ali daquela bebida, daqueles cigarros, daquelas festas, a aparente alegria que existe ali, infelizmente, é, esconde muita coisa, né? Esconde prostituição, esconde, às vezes, maus trato de criança, que a criança passa da hora de comer, a criança não tem um banho adequado, a criança não tem uma estrutura para estar participando daquilo ali. É, é uma prostituição velada, porque prostituição não é só aquela que você fica na esquina vendendo seu corpo, mas é aquela que o homem passa a mão, diz que foi sem querer, às vezes ali acontece até abuso de criança, e por a mãe estar bebendo, o pai estar bebendo, o povo estar bebendo, muitas vezes finge que não vê, ou se vê, tenta burlar, deixar para lá, e meio que maqueia, né? Então, quando eu vejo hoje aquelas bebedeiras com criança perto, me corta o coração, porque eu vivi aquilo ali, eu saí daquilo ali, e eu sei o que aquilo leva, tá entendendo? Leva a uma distorção de uma mulher que cresce achando que ela pode ter um homem hoje, ou outro amanhã, que tá tudo certo. Pessoas que são abusadas quando é criança, que são molestadas quando é criança e cresce com certo problemas, né, que acaba afetando a sua autoestima. E às vezes a forma que altera a autoestima de uma mulher, às vezes é uma mulher que come demais, desconta na comida, é uma mulher que perdeu o amor próprio, e outras várias formas que tem, né, de ficar, de torcer a imagem, né, que Deus, quando criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, Deus criou para a gente ser amado, para a gente ser cuidado, né? E quando você tem essa vida deturpada, a imagem que Deus criou, ela também é deturpada, mas você só consegue entender isso quando você conhece Jesus. Você só conhece e só entende isso quando você conhece a Cristo. Então, que hoje, né, todos nós cristãos tenhamos um olhar de amor, de resgate, de compaixão, sabe? Dessas pessoas que estão aí fora e que não conhecem ainda o Evangelho. É isso, a minha história é essa. Eu não sei se eu pulei algumas coisas, porque é um filme que vai passando na mente, mas eu espero que ajude a todos nós, né? A sermos um pouco mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais amorosos ao olhar para o pessoal que está lá fora ainda que não conhece o Evangelho. Vou convidar todos para orar e obrigado, uma feliz semana a todos. Deixo aqui o meu beijo, um abraço. Vamos orar. Santo Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder falar do teu amor por mim e de como o Senhor me resgatou das trevas. E eu sei que o mesmo o Senhor pode fazer por tantas outras pessoas que ainda precisam conhecer a tua palavra, Senhor. Santo Deus, obrigado por teu amor. Obrigado porque Jesus Cristo não desistiu de nenhum de nós. E obrigado porque ainda podemos falar da tua santa palavra.
Senhor Deus, abençoa todos que estão aqui assistindo, abençoa a semana de todos, que o Senhor os guarde e o proteja de todo mal. Em nome de Jesus, amém.